pessoas! Nesse vídeo eu vou levar vocês para acompanhar uma semana comigo no internato de pediatria, mais especificamente na semana de ambulatórios. Já tem vlog aqui no canal de todos os cenários que eu rodei na ginecologia e obstetrícia. Eu acho que eu só não gravei o de enfermaria, mas eu acho que lá na semana de ambulatório tem um pouquinho de enfermaria também. Enfim, tá tudo contemplado nos vídeos. E aqui, né, agora na pediatria, já tem vlog da neonatologia e agora esse vlog dos ambulatórios. Eu já rodei também no pronto-socorro de pediatria, mas eu não gravei vlog, mas não tem problema, porque lá no estágio de urgência e emergência, eu vou rodar novamente no pronto-socorro, então eu gravo um vlog para mostrar como é. Certo, então essa é uma semana só de ambulatório. Vou deixar aí na tela para vocês verem como é que tá dividida essa semana. Hoje eu tive o ambulatório de nefrologia pediátrica e o ambulatório de cardiologia pediátrica. Alguns dias da semana tem aula, mas hoje não teve. Amanhã iria ter, mas eu acho que foi cancelada. Para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu pretendo fazer pediatria como especialização. Então esse é um estágio que está sendo muito importante para mim, para consolidar, né, para saber realmente se é isso que eu quero, e por enquanto eu tenho certeza que eu quero isso. Tô achando muito legal, sabe? Tá sempre refletindo o que eu tô achando dos cenários, porque como eu pretendo fazer pediatria, meio que eu já posso ir direcionando, entendendo o que eu gosto, o que eu não gosto. No estágio da ginecologia obstetrícia, eu tava até com uma angústia, assim, porque eu não tava gostando muito dos ambulatórios. E aí eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou ser médica? Como é que eu vou atender se eu não gosto de consultório? Nossa, eu não tava gostando mesmo. E até me deu um pouco de crise existencial, assim, no início, porque eu comecei justamente por uma semana de ambulatório no internato. E eu não gostei, eu não tava gostando da rotina, eu não me via fazendo aquilo. E eu fiquei com essa angústia, sabe? Falei, gente, será que eu escolhi o curso errado ou será que eu só não estou gostando desse estágio? E era só o estágio mesmo. Eu realmente prefiro outros cenários que não sejam consultório, né? Eu gosto bastante de pronto-socorro, eu gosto de enfermarias. E consultório fica assim mais em segundo plano. Mas agora, rodando na pediatria, eu vi que não é ruim. Eu consigo sim, eu faria isso pra minha vida, assim, eu levaria isso pra vida, sabe? Apesar de achar outros cenários mais interessantes. Apesar de não ser uma coisa que eu acho tão legal quanto pronto-socorro, por exemplo, tá sendo legal. Certo, comentando rapidamente sobre os ambulatórios de hoje, o de nefrologia pediátrica, eu tava muito curiosa antes de começar a atender nele, porque eu sempre gostei de nefro, e eu fiquei tipo assim, gente, será que eu vou gostar da nefrologia pediátrica, né? Será que é um possível escolha lá no futuro? Mas eu não consegui tirar conclusão nenhuma. Já tô na minha segunda semana de ambulatório. Não consegui tirar conclusões porque o ambulatório que a gente passa aqui na UF de nefrologia, eles são casos muito básicos. Existem vários ambulatórios de nefrologia, alguns com casos mais complexos do que outros, e esse que os internos passam é mais simples. Então são casos assim, infecção de repetição, crianças que passaram por uma cirurgia prévia, agora estão em acompanhamento com a nefro. É um ambulatório que ele tem acesso direto com o ambulatório de urologia pediátrica. E para quem me acompanha aqui, eu acho que eu já falei aqui em algum vlog que eu tinha me apaixonado pela urologia pediátrica quando eu rodei lá, acho que no 7º período. E realmente, gente, eu achei muito interessante. E os casos são muito parecidos, então assim, eu acho interessante, mas é algo que já foi, sabe? É algo que eu já me encantei, já entendi e não tem muita novidade. E eu sei que a nefrologia pediátrica vai muito além desse acompanhamento das crianças que saíram lá da urologia. Só para ficar mais claro, é tipo assim, quando o bebezinho nasce com alguma malformação nos rins, nos ureteres, alguns têm que ser submetidos à cirurgia. Então, eles vão para a urologia pediátrica. Lá eles fazem a cirurgia e depois eles mantêm um acompanhamento com um nefrologista pediátrico. Outros nascem com esses defeitozinhos, não precisam de cirurgia e já vão direto para um acompanhamento com o nefrologista. Então, são casos assim, mais de malformações, algumas infecções, pedra nos rins, casos mais simples. Não são casos complexos, como, por exemplo, crianças com doença renal crônica, que tem que fazer hemodiálise. Então, como eu só estou vendo uma parte da nefro, eu não estou vivenciando toda a parte complexa de doença crônica, de hemodiálise, não tem como eu tirar uma conclusão se eu gosto dessa especialidade. Acho que deu para entender o porquê, né? Eu tô achando interessante os casos que eu estou acompanhando, mas eu sei que a nefrologia é um mundo muito além, que tem muita coisa além e que eu não tive contato, então não tem como eu dizer se eu gosto ou não.
Sobre a cardiologia pediátrica, eu nunca gostei muito de cardio, nunca fui muito fã, até hoje não sou. E nesse ambulatório especificamente, eu também não consigo tirar muitas conclusões, porque é um ambulatório, gente, que ele é muito lotado de pacientes. Hoje tinham 80 pacientes marcados. Então, assim, é muita correria para atender, são consultas muito rápidas, a gente tem que ser ágil. E os residentes que estão ali auxiliando a gente, eles até explicam as coisas, a gente aprende bastante, mas não o quanto deveria, sabe? Os casos não conseguem ser explorados ao máximo, a gente atende muito rápido, então acaba que o aproveitamento não é muito bom. Não é muito didático, sabe? Ele é um pouco mais realmente de tocação de serviço, é muito cheio. Então, assim, não tá sendo uma experiência das melhores, sabe? E a especialidade em si eu nunca fui muito fã também, então tá assim, eu até gosto de estar ali, atender as crianças, conversar com as mães e tudo mais, examinar, aprender também, pelo menos o que dá para aprender ali, mas não tá sendo das melhores experiências. E é isso, sobre os outros ambulatórios, eu vou comentando ao longo do vídeo. Tem especialidades que eu me surpreendi, que eu achava que eu não gostava de estudar na teoria, mas que na prática eu tenho gostado bastante, mas eu vou comentando aí à medida que forem passando os ambulatórios. Para agora, eu tinha planejado treinar e só, treinar e depois editar um vlog aí, porque hoje eu cheguei 6 horas, né? Como eu disse, o ambulatório de cardiologia pediátrica ele é bem cheio. Apesar da gente terminar super cedo, o nosso grupo ele é bem ágil, sabe, para fazer as consultas. Sempre chega algum paciente fora de hora e a gente tem que voltar a atender. Aconteceu isso da última vez, aconteceu hoje de novo, a gente tinha terminado de atender às 4h30, mais ou menos. Aí a gente foi fazer a avaliação final do ambulatório, né, que a nossa preceptora pega a folhinha e vai dando as nossas notas. E aí quando a gente tava indo embora, surgiu mais paciente para atender, eles chegam fora de horário lá nesse ambulatório. E aí, né, acabamos saindo 6 horas da tarde. Então, como eu já sabia que na segunda-feira eu chego mais tarde mesmo, eu não planejei muita coisa para hoje. Eu ia treinar e depois editar um vídeo. Mas eu não vou treinar porque eu amanheci hoje com a garganta meio ruim e tô com um pouco de moleza no corpo, sabe? E eu não gosto de treinar com moleza. Então, se eu for treinar, tem que treinar direito, né? Então, eu vou deixar meu corpo pede descanso hoje. Vou descansar, acho que eu vou dar uma olhadinha em alguma matéria, porque tenho prova dia 23, se eu não me engano, tem prova. Então já vou ver se eu adianto um pouquinho de matéria. E é isso. Estou aqui no ambulatório de pediatria, tá bem cedo, não tá na hora de atender ainda, tanto é que eu nem vesti meu jaleco ainda. Daqui a pouco eu vou tirar essa jaqueta e colocar o jaleco. Eu nem apareci hoje aqui de manhã, né, mas a gente teve ambulatório de pacientes especiais, que é um ambulatório em que a gente atende pacientes com paralisia cerebral. Hoje, especificamente, eu não atendi nenhum paciente, porque não tinha paciente suficiente para todo mundo atender, então eu só fiquei acompanhando as discussões mesmo. E é um ambulatório que ele não é focado na paralisia cerebral, mas sim um ambulatório em que a gente faz a consulta de rotina dos pacientes com paralisia cerebral. E aí, a nossa preceptora desse ambulatório, ela é gastropediatra, então as consultas, por mais que sejam ali consultas de rotina, né, que vai abranger um todo, elas puxam um pouquinho ali pro foco na alimentação da criança, né? Tem muita criança com paralisia cerebral que se alimenta por gastrostomia, e algumas, apesar de se alimentar pela boca, também precisa de um complemento pela gastrostomia. Então, assim, a paralisia cerebral, ela é uma condição que tem várias nuances, digamos. E eu achei bem interessante esse ambulatório, né, porque a gente até então não tinha tido contato com pacientes com paralisia cerebral. Achei bem legal para aprender sobre a condição. E, além do fato de que, apesar da paralisia cerebral não ter cura, é algo que realmente não tem o que fazer, digamos assim, há muito o que se fazer, né, para cuidar do paciente. Eu achei, assim, o propósito de cuidado do ambulatório uma coisa muito bonita. Eu realmente gostei bastante desse ambulatório de pacientes especiais. Agora à tarde é ambulatório de pediatria geral, mais especificamente, né, puericultura, que é a consulta de rotina da criança, que é um dos meus ambulatórios preferidos. É um ambulatório que a gente já é acostumado aqui na UFO desde o 4º período, né? A gente começa atendendo em ambulatório, especificamente no ambulatório de puericultura, por ser mais simples mesmo de conduzir.
E é isso, eu vou agora olhar se chegaram pacientes, esperar os coleguinhas chegarem, a preceptora, os residentes, ninguém chegou ainda. Então vou aqui dar uma olhada como é que tá a situação, quantos pacientes marcados que tem. No quarto período, a gente geralmente faz atendimento de bebezinhos, né, de 0 a 2 anos. Aí lá no sexto período a gente já começou a atender crianças maiores. E nesse ambulatório especificamente de terça-feira, pelo que eu percebi, são crianças que têm algumas demandas que tem que dar uma atenção a mais. Por exemplo, né, semana passada tinha criança com síndrome de Down, autismo, TDAH. Apesar de ser um ambulatório de consulta de rotina, as crianças que vêm aqui eu percebi que elas têm algumas coisinhas a mais. É como se fosse uma puericultura um pouco mais avançada, né? Que tem pontos de mais atenção. Já de quinta-feira, por exemplo, que vocês vão ver aqui nesse vídeo, já é realmente mais básica, crianças saudáveis, sem nenhuma condição e geralmente mais bebezinhos, pelo que eu percebi da semana passada. Mas isso é na quinta-feira. Abri aqui a lista, nós temos 8 pacientes agendados hoje. E nós somos 8 internos, então vai dar certinho. E isso se todos os pacientes vierem, né? Porque sempre tem alguns pacientes que faltam no dia da consulta, né? Então, se vierem todos, cada interno vai atender um. Os residentes aqui, acho que eles não atendem, eles só ficam para auxiliar mesmo, se for necessário. E a chefe fica para discutir, né? Ela não atende também. E é isso, vamos ver se vai chegar todo mundo. Não tem bebezinhos hoje. O mais novinho tem 4 anos, não, mentira, 3. O mais novinho tem 3 anos e tem uma criança de 14. O que é estranho, porque a pediatria aqui atende até 12 anos. Mas acaba que alguns pacientes acabam ficando um pouquinho mais, dependendo da condição. Acabei de voltar do ambulatório de pediatria. E não sei se eu comentei enquanto eu estava lá, mas hoje foi atendimento em dose dupla, porque eu atendi gêmeos, e sempre que é gêmeos, daí eles vêm juntinhos para consulta, então eu atendi 2 crianças ao mesmo tempo. Eles tinham 4 aninhos, então não era bebezinho, né? Era já pré-escolar, que eu adoro também, eu adoro atender pré-escolares. Na verdade, eu acho que a minha faixa etária preferida de atender são os pré-escolares, eu acho eles muito engraçados. Eles têm um universo lúdico na cabeça, sabe? Eu acho legal de interagir com eles. E aí a minha amiga, ela me ajudou, né, enquanto eu tava fazendo a anamnese ali, terminei a anamnese, ela fez o exame físico pra mim, porque até já agiliza um pouco, porque enquanto ela tá lá examinando as crianças, eu tô organizando direitinho todos os dados pra poder passar o caso pra chefe. E ela me ajudou porque ela estava à toa, né, não tinha paciente suficiente pra todo mundo, porque faltaram alguns. E ainda eu peguei 2 da lista, né, porque eram gêmeos. E eu gosto bastante do ambulatório de puericultura, eu gosto muito dessa consulta de rotina da criança, porque a gente consegue abranger muitas coisas, né? A consulta de rotina, ela fala de tudo que envolve a vida da criança, né? De hábitos, de alimentação, de sono, de higiene. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar sobre hábitos, de consumir conteúdo sobre hábitos, então por que eu não iria gostar de puericultura, não é mesmo? Ainda mais na criança, que é um serzinho em potencial. Então você tá ali cuidando da rotina de um ser que ainda não tem vícios, digamos assim. Óbvio que os pais têm os certos vícios, né, ali da rotina, que acabam passando pros filhos, mas na medida do possível a gente tenta orientar, né? E eu gosto bastante desse ambulatório também, porque tem muita discussão, né? A gente atende os casos, e aí depois cada um passa o caso para a chefe, ela vai discutindo, ali abrindo um leque, né, de conteúdo, de informação a cada discussão, é bem dinâmico. E uma coisa que eu tava pensando hoje é que eu queria muito que tivesse ambulatório de neuropediatria. A gente não passa no internato, né, não tem ambulatório de neuropediatria no internato. E eu queria muito que tivesse, porque eu acho que eu iria gostar muito. Porque a minha parte preferida da puericultura é justamente a parte de desenvolvimento, né? Que a gente tem que ali observar. Deixa eu fechar aquela porta ali. Quando a gente vai avaliar o desenvolvimento da criança, a gente tem que observar, né, a criança ali, interagir com ela, ver como ela responde à interação, fazer algumas perguntinhas, às vezes fazer algumas brincadeirinhas, mostrar desenhos, qual que é o bichinho maior, qual que é o menor, pedir para ela desenhar, ver se ela consegue desenhar uma bolinha, enfim, varia muito, assim, os testes, de acordo com as idades. Ali no ambulatório de puericultura, esses testes são feitos, assim, de maneira bem rápida,
muitas vezes até meio subjetivo mesmo, perguntando para a mãe, tipo, ah, a criança já faz isso, já faz aquilo, não é muito aprofundado. E como é um assunto que eu gosto muito, é uma parte que eu gosto muito de fazer durante a consulta, eu acho que se eu estivesse no ambulatório de neurodesenvolvimento, que é um dos ambulatórios da neuropediatria, eu acho que eu iria gostar muito, porque eu sinto falta, sabe, de destrinchar um pouco melhor essa parte, que é feita ali bem sucinta mesmo na puericultura. Esses são sintomas mais típicos de asma. Se o paciente tem esses sintomas típicos, a gente precisa ter agora uma evidência de variação do fluxo respiratório, que a gente fala de avaliação funcional desse paciente para fechar o diagnóstico de asma. Estou almoçando com a minha duplinha de internato. Hoje tivemos ambulatório de gastropediatria, né, pela manhã. E teve alguns internos que atenderam 2 pacientes, outros atenderam um. O fluxo é sempre assim, bem tranquilo para ser um ambulatório didático, né? E hoje teve casos assim bem diversos, casos de constipação, casos de dores abdominais, vômitos, pancreatite recorrente, que inclusive assim, uma coisa que a gente não vê muito, deu uma discussão boa. Gente, nesse tempo de chuva, o cabelo só tá sobrevivendo se for amarrado. Não tem condições. E é isso, terminar de almoçar agora e à tarde tem ambulatório de alergia hoje, né? Alergia e imunologia. De volta ao ambulatório de pediatria. Tô esperando ali a Amanda terminar de escovar os dentes pra gente ir pras salas, pra dar uma olhada nos pacientes que já chegaram, né? Geralmente eu não almoço fora de casa, geralmente eu volto pra casa pra almoçar mesmo, mas hoje eu decidi almoçar no restaurante com a Amanda. E, gente, acho que eu não comentei sobre o que eu acho do ambulatório de gastro, né, que eu rodei hoje de manhã. Assim, gastro é uma especialidade que eu acho legal, mas não é das que mais me chama a atenção. Então, assim, é legal, só isso. Certo, agora vamos pegar nossas coisas e ir para as salas certas, ver quantos pacientes já chegaram, ver se a gente já pode começar a atender. Bora lá. Já estou em casa. Depois do ambulatório de alergia, a gente teve um seminário, né? Ah, uma coisa que tem na pediatria, que eu acho que eu não comentei nesse vídeo ainda. Não sei se eu comentei nos outros também. Que na pediatria toda dupla, né? A gente faz duplas para poder apresentar seminários. Então, toda semana tem uns 3 dias na semana que tem aula, sabe? Aí, algumas aulas são aulas mesmo e outras são seminários apresentados pelos alunos. E hoje teve o seminário de dor abdominal crônica na pediatria. E hoje foi um dia muito cheio, porque o ambulatório terminou muito tarde. Assim, terminou bem em cima do horário da aula, sabe? Não é o que geralmente acontece ali naquele ambulatório de alergia, porque é um ambulatório que é mais rápido, mas hoje tivemos, assim, pacientes um pouco mais, que demandaram um pouco mais de atenção, então acabou enrolando bastante. E aí a gente terminou bem em cima da hora da aula, que era 5 horas, e a aula foi terminar às 7 horas da noite. E aí, gente, 7 horas da noite, geralmente é o horário que eu janto, pra depois arrumar minhas coisas, né, arrumar as coisas e deitar. Eu sou uma pessoa que eu não rendo nada depois das 7. Pra mim, depois das 7 não é mais hora de estudar nem nada. Só se assim, se eu tiver com uma prova no dia seguinte e tudo mais, aí eu dou uma esticadinha ali até umas 9 no máximo. Eu nunca fui de ficar estudando até tarde. Então, não vou conseguir estudar hoje, queria terminar de estudar asma, não vou conseguir. Eu queria treinar hoje também, mas eu não vou treinar, por quê? Porque eu preciso lavar o meu cabelo. E aí, como eu vou lavar ele tarde, eu vou precisar escovar, né? Porque eu não vou dormir com o cabelo molhado, tá um tempo muito úmido, um tempo muito chuvoso. E mesmo que não tivesse úmido e chuvoso, eu não durmo de cabelo molhado, né? Porque ele amanhece desse jeito assim. Então, escolhas, né? Eu preciso lavar meu cabelo, já tá na hora de lavar e vou ter que escovar depois. Então, assim, sem tempo hoje pra perder, porque eu preciso dormir cedo também. Outra coisa que eu queria comentar justamente sobre isso de dormir cedo
É que, gente, tem sido tão difícil pra mim acordar cedo nos últimos dias. Eu não sei o que tá acontecendo, mas tá muito, muito difícil. Então, assim, eu tô priorizando ao máximo arrumar as coisas já pro dia seguinte, deitar o mais cedo possível, porque tá muito difícil. Eu não sei se é cansaço acumulado ou então... Eu acho que também tem um pouco do fator de que eu tô com a rotina meio desregulada, sabe? O internato, cada semana é uma semana diferente. Tem semana que tem plantões noturnos, aí de repente na outra semana não é mais plantão noturno, é só rotina diurna, então você fica meio bagunçado, sabe? Nossa, quando foi a semana de transição do pronto-socorro pra semana de ambulatório, né? Que no pronto-socorro era só plantão noturno e de repente ter que acordar cedo todo dia. Nossa, foi tão complicado pra me adaptar. E aí, uma coisa que tem acontecido também, que inclusive tá me deixando um pouco pra baixo, assim, é que até pouco tempo atrás eu sempre fui, na verdade eu ainda sou, né, uma pessoa que gosta muito de organizar a rotina, fazer meu planejamento. Eu também gosto muito de assuntos, qualquer assunto que fale sobre produtividade e tudo mais, hábitos saudáveis. E assim, a vida ela é feita de fases, né? Eu tô numa fase que eu não estou muito produtiva, eu não tô conseguindo treinar regularmente. Tem dia que eu não consigo me alimentar bem também, direito. Porque, por exemplo, nas semanas que a gente tinha atividade no hospital, no final de semana, acabava que eu não tinha tempo suficiente para me preparar para a semana, né? Porque é no final de semana que eu preparo minhas refeições, preparo ali um franguinho para deixar para a semana, para fazer meus lanches. E tinha semana que eu não tava conseguindo fazer isso, aí eu acabava comendo qualquer coisa. E porque era difícil, sabe, adaptar, tirar ali a rotina do final de semana e fazer isso no meio da semana, eu ficava meio atropelado. E aí eu acho que por não estar, talvez, treinando regularmente, às vezes comendo o que não deve, assim, eu acho que a gente fica um pouco mais lerda, né? Inclusive pra acordar. Eu não sei se tem muito a ver, talvez tenha, mas eu não me sinto mais com o vigor que eu tinha há pouco tempo atrás, digamos assim. Inclusive de manhã eu tô muito zumbi. Mas vamos passar, essa fase vai passar. Eu não vou ficar me apegando muito a isso, senão eu começo a ficar mal. Porque eu sei que eu sou uma pessoa que me cobro muito, então assim, calma, vai dar certo. Ah, só mais uma coisa. A rotina tá meio desorganizada, mas nem tudo está perdido. Eu fiz marmitinhas, dessa vez eu fiz pra semana inteira, consegui fazer. Essas daqui já tá chegando no final da semana, né? Então já tá acabando. Franguinho também pra semana toda, dessa vez deu certo, gente. Então assim, nem tudo está perdido. Hoje de manhã foi dia de ambulatório de pneumologia pediátrica. A gente foi liberado bem cedo, né? Acabou bem cedo, acho que tinham só 6 pacientes para atender. E acabou, eu cheguei em casa umas 10 horas mais ou menos. Aí fui dar uma arrumada no meu quarto ali, porque tava meio bagunçado. E agora eu vou fazer um pãozinho com frango e mussarela para me levar à tarde. Porque à tarde tem ambulatório de pediatria geral, né, puericultura, né, aquela consulta de rotina da criança. E depois tem aula também, que vai ser, acho que vai ser a apresentação de seminário novamente. Eu tô pagando muita língua com relação a pneumo, porque eu sempre achei a teoria de pneumo muito chata de estudar. Nunca gostei. Mas a prática eu tô achando super legal. Inclusive, dos ambulatórios de especialidades pediátricas, o de pneumo acho que foi o meu segundo preferido. O meu preferido de todos, assim, né, é o de pediatria geral. Das especialidades, o meu ambulatório preferido foi o de alergia e imunologia, que a gente teve ontem. E o segundo preferido foi o de pneumo, o que me surpreendeu, porque eu não esperava. Eu não sei dizer exatamente o que eu gostei, mas é como se a consulta fluísse bem, sabe? Como se a forma como os casos são conduzidos, são tratados, é uma coisa que flui bem. Parece que eu não faço muito esforço pra conduzir a consulta. Eu não sei explicar, gente. Eu me sinto confortável conduzindo os casos. De teoria, o que eu sempre amei estudar é endócrino e nefro. O de nefro, eu acho que eu já comentei aqui, né, que eu não consegui tirar conclusões porque o nosso ambulatório era muito básico e a nefrologia, ela vai muito além daquilo que a gente atendia. Então não tem como saber se eu gostei ou não.
Até o próprio ambulatório de alergia e imunologia também era bem básico, né? A gente atendia casos de rinite, dermatite atópica, asma também. Assim, o mais básico que tem de alergia e imunologia, né? Porque se você for olhar mesmo o que o alergista trata, é muita coisa, tem coisas muito complexas. Os erros inatos do metabolismo, aquelas crianças que têm imunodeficiências, é a parte mais difícil, mais complexa da alergia e imunologia, e que a gente, como interno, não atende. Então também não tem como dizer se essa é uma área que eu seguiria ou não, porque o que eu vi é só um pedacinho, né? Só a pontinha do iceberg. Na pneumologia, a maioria dos casos que a gente atende são asma, são casos de asma. Eu sei também que existem outros casos um pouco mais complexos. Então, assim, o que eu cheguei na conclusão final é que eu só vou saber realmente qual especialidade dentro da pediatria eu pretendo fazer quando eu estiver na residência de pediatria. Não tem como eu saber antes, porque tudo que a gente vê como interno é o básico e o mais importante que a gente tem que saber, né, como um médico generalista. Aí lá na residência de pediatria, quando eu estiver rodando especialidade por especialidade, eu vou ter mais bagagem para falar, não, eu acho que eu vou fazer tal especialidade dentro da pediatria. O ambulatório agora da tarde, ele é de pediatria geral e é um ambulatório assim que geralmente aparece bebezinhos bem pequenininhos, né, ali primeira consulta de rotina, bebezinho com 1 mês, 2 meses. Eu acho que é porque a preceptora desse ambulatório, ela é neonatologista, então ela cuida de bebezinhozinhos. E aí são consultas bem de rotina mesmo, sabe? Falar dos hábitos, da amamentação, higiene, ver como a criança tá no geral. É um pouco diferente daquele ambulatório de pediatria geral da terça-feira, né? Que as crianças elas já vêm assim com algumas doenças, alguns probleminhas para serem resolvidos. E é isso, é um ambulatório bem legalzinho, eu acho, puericultura assim muito gostoso de trabalhar, sabe? Acho que eu não sei se eu já comentei aqui no vídeo sobre o que eu acho da puericultura. Eu falo tanta coisa que eu não sei nem como é que eu tô falando. E é isso, agora deixa eu terminar aqui de preparar o meu lanchinho, daqui a pouco tá na hora de almoçar e depois ir pro ambulatório. Finalmente vamos treinar hoje. Finalmente vamos treinar nessa semana. Eu tive um ambulatório de puericultura, né? Agora à tarde. E aí eu tinha falado, né? Que geralmente é um ambulatório que tem mais bebezinhos, né? Mas de vez em quando aparecem as crianças maiores também. Assim, um pouquinho maiores, né? E aí hoje eu atendi uma menina de 3 aninhos, muito fofa ela, muito fofa. Eu mostrei pra vocês, né, uns desenhos que eu imprimi pra ela poder colorir. Sempre que tem crianças, assim, eu gosto de perguntar, sabe, qual que é o seu desenho preferido e tudo mais. Aí eu vou lá e imprimo o desenho que ela gosta pra poder colorir. E é bom que elas ficam intertidas durante a consulta, e aí evita também, às vezes, da criança mais custosa, sabe, ficar correndo, mexendo nas coisas, tem criança que foge pelo corredor, assim. E sem contar também, né, o principal objetivo é deixar a criança ali feliz, porque é uma criança que você conquista ela, você conquista a felicidade, é uma criança que acaba tornando a consulta mais leve, mais prazerosa, a criança fica menos irritada, é muito bom, todo mundo sai ganhando. Outra coisa que eu gosto de fazer também, aproveitar que a criança tá ali com os papéis, né, com os lápis, é já testar algumas coisas do desenvolvimento, né? Pedir para ela desenhar bolinhas, às vezes pegar assim, desenhar 2 linhas de tamanhos diferentes e ver se a criança já consegue diferenciar tamanhos diferentes, cores diferentes. Então, assim, gente, só tem vantagem. Você fazer da consulta um momento lúdico traz vantagens, assim, em todos os sentidos. Enfim, foi a consulta de hoje, né? Como é consulta de rotina, são muitas coisas para serem discutidas. Então foi um ambulatório que demorou para acabar, né? Ele acabou ali bem em cima da hora da aula, né? Que era 5 horas. Tivemos ali a aula, a apresentação do seminário, que hoje foi sobre meningite e encefalite. E aí cheguei em casa praticamente 7 horas. E agora eu vou treinar e depois rotina da noite, né? Tomar um banho, jantar e é isso. Até amanhã.
Eu acabei de terminar o atendimento aqui no ambulatório de endocrinologia pediátrica. E esse era um ambulatório que eu tava muito curiosa pra saber o que eu ia achar, porque eu sempre gostei muito de endócrino. E, na verdade, gente, eu achei, assim, complexo. Eu atendi, todos os casos que eu atendi aqui foram complexos. No primeiro dia eu atendi um caso de lipodistrofia. E hoje é uma suspeita de síndrome de Marfan, com várias outras coisinhas para serem investigadas também. Então, eu sempre me senti muito perdida aqui. Realmente, endócrino é uma especialidade complexa. E minha opinião, assim, é que eu achei bem interessante os casos, mas ainda não sei se eu gostaria de fazer, sabe? É uma sensação, assim, de que eu teria que viver um pouco mais a especialidade para tirar alguma conclusão. Mas, assim, dos ambulatórios, esse eu achei o mais complexo. Acho que finalizei aqui no sistema, tá tudo certo. Acabei de chegar no ambulatório, agora são quase 11 horas. E eu acho que eu vou estudar um pouquinho até a hora do almoço. Minha mãe veio pra cá passar o final de semana, então ela está fazendo o almoço de hoje. E mais tarde a gente vai no centro também ver algumas coisinhas. Isso, agora eu vou ver se eu tiro essa blusa de manga, que o tempo já esquentou. Vou também fazer os flashcards, estudar um pouquinho, terminar de estudar a matéria que eu tava estudando, que eu não terminei. E depois almoçar. Eu passei lá na Conchego, que é uma loja de scrubs e jalecos aqui em Uberlândia, e comprei 2 scrubs. Eu ia comprar só um, mas tava de promoção, tava com preço bom, eu acabei levando 2. Porque semana que vem eu vou começar na enfermaria, e lá na enfermaria eu vou usar scrub todo dia. Eu experimentei vários e vou deixar passando aí os que eu experimentei, só que assim, gente, eu filmei super rápido, com pressa, não ficou um vídeo muito bom, porque eu tinha que fazer compra de mercado, inclusive já fiz, e tenho que voltar pra casa antes do horário da aula à tarde, que vai ser online. Então foi tudo muito corrido e vou deixar aí mostrando alguns que eu experimentei. E hoje já é sábado, finalizando a semana, gente. Eu acabei de chegar do shopping, né? Eu tava jantando com meu namorado e tô aparecendo aqui realmente só pra finalizar o vlog mesmo. Nesse vídeo eu tentei mostrar um pouquinho, né, de como foi a semana de ambulatórios na pediatria. Na semana que vem eu já passo para outro cenário, que é a enfermaria, e vai ter vlog da enfermaria também. Aí eu fiquei no módulo de oncologia pediátrica, mas pelo que eu fiquei sabendo, tem outras especialidades também, além da oncologia nesse módulo. E aí, depois do rodízio de enfermaria, acaba o estágio de pediatria e acaba o 9º período. E aí eu vou ter umas férias de 2 semanas e já passar pro 10º período. Gente, tá passando muito rápido. Então, foram 2 semanas de ambulatórios. Aqui eu só mostrei uma, né? Mas foram 2 semanas. No geral, eu gostei bastante, inclusive até acrescentei, né, mais possibilidades de subespecialidades dentro da pediatria que talvez eu queira fazer. Mas eu confesso que foram 2 semanas bem cansativas. Eu não sei se foi por conta do cansaço acumulado ou se é porque eu realmente acho o ambulatório cansativo, sabe? Eu sinto que talvez seja algo que demanda muito realmente da minha energia. Eu lembro que lá na ginecologia obstetrícia, né, no estágio de ginecologia obstetrícia, eu achava os ambulatórios muito cansativos. Eu não gostava. Inclusive, eu tava com medo de como seria na pediatria. Graças a Deus eu gostei, achei muito bom, mas achei cansativo também. Mas eu gostei. E cada vez mais eu tenho mais certeza de que eu vou fazer pediatria. Só se assim, gente, surgir outra coisa no meio do caminho que me faça encantar, assim. Vamos ver, né? E no mais, é isso. Deixa o like aí se você gostou desse vlog. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.